Beleza? Já começou a gravação. Eu vou passar aqui, então, compartilhar aqui minha área de trabalho. Vocês estão ouvindo bem? Galera, Agora sim, professor. Agora tá dando umas travadas de novo aí. puta, mas que será? Essa merda é meu. Vamos lá. Então, eu estava falando a 9, né? Paramos no item 8. Lembrando que são 10 itens. Parei no item 8 aqui. E no 8.1 fala sobre planejamento e controle operacional. Beleza, galera? Eu tô vendo aqui que a minha redinha do Wi-Fi tá boa. Tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Galera, estão ouvindo bem? Sim. Tá bom, vocês já foram embora, né, meu? Deixou eu falando sozinho aqui, né? Estamos aqui, professor. Faz meia hora que eu tô falando, tá ouvindo, né? Todo mundo some. Tá todo mundo indo pra janta agora. Então vamos lá, tá? Planejamento a organização deve, né? Lembrando que nós já falamos sobre a obrigatoriedade, né? Quando ela fala que deve. Então, você deve pensar de uma forma de evidenciar esse item da norma, né? Então, a organização deve planejar, implementar e controlar os processos. Quais processos? Processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços para implementar as ações determinadas aí na seção 6. Né? Determinar os requisitos para os produtos e serviços. Então, o que é isso? Quando a gente vai fazer um projeto, né? Então, alguém vai passar para você o que deve ser feito. Ou quando a gente vai vender alguma coisa, um serviço principalmente, você não consegue evidenciar o serviço, né? Então, vamos supor, você vai vender um serviço de limpeza. Vocês não conseguem saber como que é o serviço de limpeza. Trabalho, né? A qualidade e por aí vai. Então, o que acontece? Determinar os requisitos para os produtos e serviços. Estabelecer critérios para quê? Para os processos. Quais são os critérios? Os critérios que têm que estar totalmente descritos, né? Então, como que faz o passo a passo, os procedimentos, aceitação de produto e serviço. Lembra que eu falei que toda vez que você for, falando em qualidade, que a empresa for oferecer ou for vender um trabalho, um serviço, ou ela vai criar ou vai produzir alguma coisa que foi pedido, ou um projeto qualquer, ela tem que ter o aceite, entendeu? Como que é o aceite? Então, eu vendi o negócio, então estou vendendo serviços, né? Eu vou mandar lá, olha, eu estou vendendo serviço de limpeza, são tantos pessoas de limpeza, auxiliar de limpeza, não sei o que, tal, todos os equipamentos, enfim. Eu vou descrever tudo na proposta, a pessoa vai me dar um aceite disso. Esse aceite eu vou guardar. Entendeu? Eu vou colocar lá, guardado esse aceite. Eu tenho que evidenciar, porque daqui para frente, se alguém tiver algum problema, eu tenho o aceite do meu cliente. Foi aceitado aquelas condições. Porque se amanhã depois o cliente falar, mas peraí, isso não é isso que nós temos conversado. Peraí, vamos ver o que está no contrato. Está no contrato, já era. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um trabalho e tem que assinar um contrato, entendeu? Então você vai assinar um contrato aí para uma prestação de serviço, né? Na nossa área de segurança do trabalho, um exemplo, a gente fecha contrato com o pessoal que vai carregar extintor, recarregar extintor. Então vai recarregar o extintor. E aí?
Como que está o contrato com esse pessoal? Um pessoal que vai fazer qualquer manutenção dentro da sua empresa, ou seja, manutenção até nos vasos de pressão, né? O tipo de outros trabalhos que eles vão desenvolver, ou trabalho talvez de recuperação, manutenção de telhados e tal. Então a gente precisa de um contrato de prestação de serviço, aonde tem o quê? Tem o contrato, eu dei o aceite sobre aquilo. Então eu tenho que ler muito bem o contrato para saber as cláusulas que estão ali, tá? Isso é importantíssimo. Determinar os recursos necessários para alcançar as conformidades, lógico, né? Implementar controles de processo de acordo com critérios, lógico, eu tenho que ter esses controles. Como que eu consigo controlar determinado trabalho? Entendeu? Então você coloca o pessoal para trabalhar falando de prestação de serviço no local, e aí? Qual o critério? Não tem critério nenhum? Como que o pessoal vai lá, né, fazer o tipo de trabalho? Como que vai ser feito? Como que você vai evidenciar se eles estão fazendo o que foi contratado ou não? Se o material que foi ou não foi, entendeu? Então isso é importante. Isso aí tem que ter, tá? Ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado, né? Isso é importante, principalmente quando tem projetos, né, de obra, ou projetos mesmo de máquinas, equipamentos e por aí vai, né? Às vezes se pede para criar alguma coisa e aí tem que ser, a gente tem que fazer auditoria para ver se está ocorrendo conforme planejado. Em obra tem muito disso, tá? Então, nas obras de construção civil, tem muito o pessoal de qualidade, né? Que o pessoal vai lá para ver o quê? Se a obra está andando conforme o planejado. Então, o que planejaram para fazer aqui? Planejaram para fazer um hospital assim, assim, assim. Então, começa assim, começa assado e tal. Então, eles vão lá para fazer o quê? Tem os engenheiros que acompanham a obra e tal. Tem o pessoal que é da qualidade. São engenheiros também, engenheiros de qualidade. É onde o cara vai ver para saber se realmente está o quê? Essa obra está atendendo o que foi planejado, o que foi pedido pelo cliente, né? Demonstrar conformidade de produtos e serviços com seus requisitos, né? Saber se eles atendem toda a norma. A saída desse planejamento deve ser adequada para as operações da organização. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos como necessário. Então, ela deve controlar, né? Vamos supor, teve uma mudança. Pode ser. Isso acontece em construção civil demais. Às vezes, o pessoal fez um projeto e não se atentou a um detalhe. E na hora que está construindo, pô, meu, aqui vai passar uma tubulação, essa parede não pode ser aqui. Aqui tem que ser um shaft, aqui tem, não sei, o shaft era lá, mas tem uma tubulação aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Aí o pessoal, né, chamado as-built, aí eles mudam, né, faz as alterações que tem que fazer para mandar no projeto. Mas ele já tem que resolver imediatamente, entendeu? O projeto, a obra não pode parar, entendeu? E até a mesma coisa, mandaram encerar um ambiente, o pessoal da limpeza, não levaram cera. Entendeu? O cara tira como removedor, sei lá que tal, um produto para remover a cera, e quando vai encerar, não chegou, mas está no contrato? Ah, não, não estava no contrato. Ah, está no contrato, entendeu? Ah, mas vamos se virar, vamos resolver o negócio aqui. Tá? Então, tem que ter aqui, quando ocorre alguma mudança, ou no projeto, ou na prestação de serviço. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados. Então, a gente tem, quase todas as empresas têm prestador de serviço. E isso tem que estar muito bem amarrado, independente de qualidade ou não, gente. Todo o trabalho que vocês forem contratar, ou a empresa contratar, quando chegar para vocês, evidenciam que se são funcionários da empresa, se tem registro com a empresa, se a empresa recolhe o fundo de garantia, se recolhe o INSS, entendeu? E ver se tem feito exames admissionais, se aquela pessoa atende aquela função, enfim. Tem um monte de requisitos que a gente tem que ver nesses funcionários, porque se der algum problema, a empresa é corresponsável, entendeu? Então é muito importante isso. Requisitos para produtos e serviços, né? Então, comunicação com o cliente. A comunicação com o cliente, ela deve incluir, primeiro, prover informações relativas a produtos e serviços. Então, veja só, comunicação com o cliente. Nós temos que conversar com o cliente. O cliente, gente, pode ser um cliente interno como um cliente externo. Então, nós da segurança do trabalho, nós temos todos os nossos funcionários, os funcionários da empresa, são clientes dos serviços de segurança.
Lembre-se, o técnico de segurança, presta atenção, o técnico de segurança do trabalho, ou SESMIT, né? O técnico faz parte do SESMIT. O que é o SESMIT? É serviços, entendeu? Então, nós temos como cliente, porque nós prestamos um serviço dentro da empresa, serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Esse é o nosso serviço dentro da empresa. Então, os funcionários são nossos clientes. Eles são nossos clientes. E nós temos que tratá-los bem também. E a comunicação, ela tem que ser uma comunicação muito boa, né? Então, tem lá que a comunicação do cliente deve incluir prover informações relativas a produtos e serviços, né? Isso até acontece com a gente, quando a gente vai falar com os nossos funcionários, que a gente vai dar treinamento, a gente vai falar sobre os produtos deles, sobre o tipo de serviço que eles fazem, até mesmo sobre procedimentos de trabalho, sobre equipamento de segurança, SEADO, por que tem que ser aquele equipamento, por que tem que usar aquele produto e por aí vai. Tá? Isso trazendo para a realidade da segurança do trabalho. Tá? Mas na gestão de qualidade, é a mesma coisa. O camarada ele tem que ter a informação do produto e serviço, tem que informar o cliente. Tá? Lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças. Pode ser que o contrato de prestação de serviço, ele tem um campo que ele te dá a condição de fazer alterações. Se ele tem condições de fazer alterações ou qualquer tipo de mudança, entendeu? E o cliente quer que faça a mudança, tudo bem, você tem que estar preparado para isso. Obter retroalimentação do cliente relativo ao que é produtos e serviços, incluindo a reclamação do cliente. Isso é o quê? Nós temos os nossos clientes, as empresas têm seus clientes, né? Tanto de produtos como de serviços, mas e aí? E se o cliente reclama? Eu tenho que ter essa retroalimentação com ele, eu tenho que me alimentar das sugestões e das reclamações do meu cliente. Eu tenho que entender isso. Assim como nós também da segurança do trabalho dentro da empresa. Às vezes um camarada ele pode falar uma coisa que isso vai servir o quê? Mesmo que doa nos nossos ouvidos, né? Mas vai ser uma coisa construtiva. Às vezes você está executando algum tipo de trabalho, né? Ou você determina alguma coisa e a pessoa, ele acaba dando uma sugestão, que essa sugestão, em primeira instância, machuca seus ouvidos. Puta merda, né? Mas peraí, na hora que você vai refletir, você fala, não, o cara tá certo. E essa forma que ele está falando é uma forma segura, uma forma legal. Opa, beleza. Então, essa questão de comunicação é muito importante. Né? E nós não podemos se fechar no nosso mundo, nós temos que ser totalmente abertos para todo tipo de conversa, para atender todas as pessoas e estar prontos, né, para ouvir reclamações e também a sugestão. Então, se alguém chegar para você, posso dar uma sugestão? Pode, entendeu? Às vezes a sugestão dele vai enriquecer a gente assim bastante. Lidar ou controlar a propriedade do cliente, né? Lidar ou controlar a propriedade do cliente. É importante, principalmente para prestador de serviço. O prestador de serviço vai na sua empresa e ele vai usar os seus equipamentos. Então, como ele está usando o meu equipamento, eu tenho que ter certeza absoluta que ele não vai destruir meu equipamento. Por isso que tem que estar o quê? Tudo isso formalizado. Formalizado, documentado, entendeu? Eu quero que o camarada seja treinado para operar o equipamento. Porque às vezes o equipamento é caro. E às vezes a empresa, ela não tem aquele equipamento, mas você tem. Tá? Então, um exemplo. Na fábrica eu tenho lá uma ponte elevatória. Tá? É minha, é da empresa a ponte elevatória. Porém, e se vier alguém, né? Alguém de fora e tiver que usar aquilo, achando que aquela ponte elevatória vai resolver o problema dele, para o trabalho em altura, alguma coisa. Ela só pode ser mexida com a minha autorização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou acompanhar o trabalho, aí é uma coisa mesmo pessoal minha, né? Eu vou fazer, vou lá, vou acompanhar o trabalho, vou colocar pessoas que conhecem a operação da máquina, vou ficar lá full time até o cara executar o trabalho. Entendeu? Mas eu posso também sair, mas deixar uma pessoa para fazer o controle, né, dessa ponte elevatória, atendendo todos os requisitos lá que nós determinamos, entendeu? Por quê? Pode ser que eu deixo o cara à vontade, o cara ele não conhece o equipamento, ele pode danificar o equipamento ou pode também sofrer um acidente. Sofrendo um acidente com o meu equipamento vai trazer transtorno para mim, tá? Obter retroalimentação, né, tá? Aqui lidar com controlar a propriedade do cliente,
É isso que eu estou falando. Estabelecer requisitos específicos para as ações de contingência quando pertinente. Então, é importante que muitas vezes um prestador de serviço ele tem que conhecer o quê? O plano da empresa, né? As ações de contingência, os planos de contingência, os planos de emergência, as ações que a empresa tem para caso de qualquer coisa, entendeu? Então, essa empresa tem que saber tudo, inclusive desde quando tem uma parada de fábrica, quando tem uma falta de água, falta de energia, falta de gás, enfim, né, que tenha essas ações, um princípio de incêndio, ou uma situação semelhante. Por isso que na empresa nós temos que capacitar os nossos terceiros, nós temos que capacitar eles, tá? Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. Ao determinar os requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos para clientes, a organização deve assegurar que os requisitos para os produtos e serviços sejam definidos, incluindo o quê? Quaisquer requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Então, tem que ser alguma coisa que a gente consegue controlar, tá? Aí você tem aqueles considerados necessários pela organização. Então, veja só, nós estamos falando em requisitos relativos a produtos e serviços, tá? Então, eu tenho aqui os produtos, né? Eles têm que estar muito bem definidos. O meu cliente, ou o cliente da empresa, tá? Ele, quando for comprar aquele produto, tem que estar definido o que é. Tem que estar muito claro, a ponto de não ter dúvida. Então, eu vou contratar um serviço, uma prestação de serviço. Então, eu vou contratar um exemplo, uma pintura. Eu vou contratar uma pintura na minha fachada, uma limpeza de fachada, sei lá, qualquer coisa. Então, no contrato, né, no documento que eles vão mandar para mim dar o aceite, tem que estar muito bem definido o que eles vão fazer. Todos os itens que eles vão fazer, todos os equipamentos, como que vai ser feito, equipamento de segurança, tal. E aí eu vou checar isso, principalmente aqueles itens que são relativos, que são requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Requisitos legais é aquele para atender a NR1, NR4, NR5, NR7, 9, 11, 13, 35, por aí vai. Entendeu? Esses são os requisitos. Aí eu vou ver se essa empresa está atendendo todos os requisitos. Aquelas consideradas necessárias para a organização. Então, pode ser que muitas empresas, né, pode ser não, existe, muitas empresas elas têm outros requisitos além da norma. Que aí você fala, pô, mas os caras, isso não está na norma. Não está na norma, está no procedimento interno da empresa. A empresa, ela pode muito bem, ela criar algumas normas internas, entendeu? E pronto. Simples assim. Então, muitas empresas aí, você chega lá, você não pode entrar com câmera fotográfica ou celular. Pô, mas isso não está na norma, tá? Mas é uma lei dele. A organização não quer que ninguém entre, pode tirar foto dos produtos deles, que é espionagem industrial, não quero. Beleza. Entendeu? Outro não quer que você ande lá dentro. Outro, para você entrar, você vai ter que entrar com sapato de segurança. Tá? Ah, mas na norma está dizendo só quem trabalha, mas eu sou uma visita. Mas não interessa, a empresa achou que todo mundo que entrar tem que ser com sapato de segurança. Entendeu? Então, são da organização. E a gente tem que respeitar. A organização possa atender aos pleitos para os produtos e serviços que ela oferece. Tá? É lógico. Então, o que ela está oferecendo? Ela tem que atender aquilo que ela está oferecendo, entendeu? Se ela oferece laranja, ela tem que te vender laranja. Não vai te vender laranja e quando você vai receber banana. Análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços, né? Então, a organização deve assegurar que ela tenha capacidade de atender os requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. A organização deve conduzir uma análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente, né? E aí deve incluir o quê? Requisitos específicos do cliente, porque às vezes o cliente ele tem uma exigência especial, tá? Ele tem uma necessidade de um trabalho diferenciado, entendeu? E aí a empresa, se ela tem essa capacidade de atender os requisitos do cliente, beleza, tá? Inclui os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega, entendeu? Às vezes está fora do que a empresa quer vender.
E aí o cliente fala, olha, eu só compro se for assim. Faz um novo contrato e beijo, tchau. Só que aí você tem que fazer o quê? Tem que atender os requisitos dele, né? Tanto na entrega e também na pós-entrega, né? O que é pós-entrega? Se deu problema, o que eu faço? O produto deu problema, eu troco, não troco? Você me dá outro, esse eu jogo fora? Como é que faz? Eu só vou te devolver quando você devolver esse? Como é que faz? Quem paga a devolução? Tudo isso tem que estar bem definido, entendeu? Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso específico ou pretendido quanto conhecido. Não foi declarado, né, do cliente esses produtos, mas tem que ter, então tem que fazer. Requisitos especificados pela organização. Olha, para você fazer aqui, eu exijo isso, entendeu? Muitas empresas de prestação de serviço, eles determinam isso aí. Para trabalhar aqui precisa de tal coisa. Eu quero que você, aqui na fábrica, utilize um capacete MSA. Pô, mas qualquer capacete. Não, aqui na fábrica só pode ser MSA. E a máscara, tá? Ela tem que ser PFF2 a 3M, um exemplo. E o cara só quer aquilo, porque dentro da empresa dele faz aquilo. Ah, mas a outra não atende? Atende, mas requisitos especificados pela organização, que o cara quer. Requisitos estatutários ou regulamentares aplicáveis ao produto e serviço, requisitos de contrato ou pedidos diferentes daqueles previamente expressos. Então, o que nos deixa claro aqui? Tem que ser feita uma análise crítica antes de uma prestação de serviço, isso é o que a norma fala, para quando a empresa ela for fornecer um produto ou um serviço para alguém, tá? Ela pode sofrer mudanças. Sai um pouco, né, da caixinha. Quando ela sai da caixinha, peraí, eu tenho que estar preparado para isso. Entendeu? Desde uma situação que não vai atacar o quê? A minha gestão da qualidade. Por isso que a organização deve assegurar isso aí. A organização também deve assegurar os requisitos de contrato ou pedidos divergentes daquelas previamente definidos que sejam resolvidos. Pode acontecer, né? E às vezes você tem que ver, por isso que vai a análise crítica da empresa. Às vezes a empresa oferece um tipo de trabalho, só que aquele trabalho não está contemplando tal coisa. E aí o camarada pede, porque em algum lugar está escrito que precisaria daquilo. Um exemplo: você vende um serviço, aqui falando da nossa linguagem, você vende um serviço de combate a incêndio. Então, você vendeu o serviço só de combate a incêndio. Só isso. Então, na sua cabeça, o serviço que você está oferecendo é o quê? De combate. Então, você vai chegar lá e vai ensinar o cara a combater o fogo. Tá? Vai pegar o extintor dele, vai colocar fogo não sei aonde lá e vai fazer um simulado de... pronto. Só que aí ele chega e fala assim, mas peraí, combate a incêndio, eu quero também que você fale de primeiros socorros. Tá, mas isso não tá, né? Não, mas você não pode falar de fogo sem falar, ou talvez a prevenção. Você não pode falar de fogo se não falar da prevenção. Você não pode falar de fogo se não falar da prevenção do primeiro socorro. Entendeu? Os três, eles andam juntos. E como é que faz? Você só está falando de apagar fogo, mas você não está falando de como prevenir o princípio de incêndio, você não está falando se caso alguém se machuque. E aí? Não, mas a minha empresa só faz isso. Não, mas eu preciso dos três. Não se usa isso. E, tá bom, realmente, tá bom. Aí você vai parar para pensar, falar, realmente um fala junto com o outro. Eu só estou oferecendo um, então eu vou ter que resolver o problema. Entendeu? Então, isso trazendo para a nossa realidade, entendeu? Mas pode ser que uma empresa ela vai oferecer um produto que o produto precisa ser acompanhado de mais alguma coisa, tá? Tem que ter um acompanhamento esse produto. E esse acompanhamento não foi. Então, isso é importante também. Ela está preparada para resolver isso. Mesmo se tem um custo a mais, alguma coisa, mas é que seja discutido. Os requisitos do cliente eles devem ser confirmados pela organização antes da aceitação, quando o cliente não prover uma declaração documentada de seus requisitos. Por isso que quando a gente fala que tem que ter um aceite, aí você tem como argumentar que está ali. O que eu vendi para você? Eu vendi isso. Então,
estou vendendo para você um curso de combate a incêndio. Esse curso, ele prevê isso. Eu esmiuço, aí eu vou ler lá, eu estou contratando, eu preciso, mas os caras não vão falar de prevenção, nem aí eu vou ligar. Meu, mas você não vai falar de prevenção? Não, é o que está no contrato. Ah, mas eu quero isso. É tudo bem, a gente revê o contrato, encaixa alguém, pau no gato. Nota que, em algumas situações, como venda pela internet, uma análise crítica formal para cada pedido é impraticável. Nesses casos, a análise crítica pode compreender as informações pertinentes ao produto como catálogo. Então é importante, né? Mas só que na internet é assim, você vê o catálogo, você vê a imagem e você tem lá um monte de detalhes da imagem, você vai comprar aquilo que você está vendo. Em alguns casos, né? Porque eu já fui enrolado 3 vezes pela mesma empresa na internet, né? Empresa que diz que, sei lá, é brasileira, mas os produtos vêm da China. Eu me ferrei 3 vezes. Me ferrei a primeira, aí me reembolsaram. Me ferrei a segunda, me reembolsaram. Me ferrei a terceira, me reembolsaram. Ou seja, eu pedi um material, os caras mandaram outro. Mandaram, mas mandaram outro. Aí pedi outro, os caras mandaram outro. Até o último, né? Que aí eu chutei o balde, eu comprei como se fosse uma maquita. Comprei uma maquita, né? Uma maquita, tal, tá precisando. Falei, pô, o preço tá barato, tal, comprei. Falou que em 10, 15 dias chegaria. Chegou, só que chegou a placa, uma placa da maquita, um desenho da maquita só. Aí, mas foi muito rápido. Eu mandei um e-mail, tirei a foto, né? Quis mandar tirar a foto e me reembolsaram rapidamente. Acho que em 3 dias, acho que no máximo 3 dias estava resolvido. Mas eu comprei o que estava na imagem. E lá que os caras erraram. Mas eu não quis de novo. Falei, dá o meu dinheiro e acabou a conversa. Então, eles atenderam a minha solicitação. Então, eu fiquei contente, né? Porque eu comprei uma coisa que estava lá, eu queria aquela coisa, aí eles não mandaram aquela coisa, mandaram outra coisa, eu não quis aquela outra coisa, porque não foi isso que eu comprei. E aí, eu tirei a foto, mandei, os caras, beleza, já pagaram. O dinheiro caiu na minha conta em seguida. Entendeu? Então é bacana, né? Isso é importante. Agora, quando na internet, é complicado, tá? A gente tem uns problemas sérios aí de pessoas que compram pela internet e acabam comprando gato por lebre. A organização deve reter informações documentadas como aplicáveis, né? No quê? Os resultados da análise crítica, tudo isso tem que ser documentado. O que foi discutido na alta direção, né? Essa análise crítica tem que ser documentada. Quaisquer novos critérios para produtos e serviços, né? Então também tem que estar documentado. As mudanças nos requisitos para produtos e serviços. Notem que ele fala que a organização deve assegurar que informações documentadas pertinentes sejam emendadas e que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados, quando os requisitos para produtos e serviços forem mudados. Então, imagine, foi mudado, e isso é uma série de problemas que, às vezes, a pessoa contrata, ela negocia com vendas, né? Então, o setor de compras do cliente está comprando aqui com o setor de vendas da empresa, né? Os dois estão trocando ideia. E aí, fechou uma coisa, ele manda para a produção está fazendo aquilo, pau no gato, daqui a pouco eles mudam, né? Mudaram alguma coisa e lá embaixo o cara não mandou a informação de mudança. O que vai acontecer? O produto vai sair como foi inicialmente passado, né? E tal, e acabou. E aí, como é que faz? O produto está acabado já, errado, entendeu? O prejuízo fica para quem? Fica para a empresa, porque teve uma alteração lá em cima, mas e aí? Foi passado para alguém? Ah, mas vendas sabia, mas o vendas tinha que ter o quê? No procedimento, vendas tinha que passar para a produção, de novo a produção, né? Só poderia, no momento que compras, sentiu um enrosco com o cliente, ela já não vou mandar para a produção. Se ela mandou para a produção, porque já teve um aceite. Se teve um aceite, beleza, eu já vou mandar. Ou teve, deixa eu ver se eu consigo mudar. E aí eu já entro em contato com a produção não, vai entrar na produção agora, então cancela, tá? E nós vamos fazer esse novo pedido, ou cancela esse pedido, nós vamos entrar com outro pedido. Então, quando entrar na máquina, que for entrar na máquina, o camarada, opa, esse pedido foi cancelado, sai fora e entra o outro. Entendeu? E isso tem que estar muito bem alinhado também.
sabe? Muitas vezes nas empresas o pessoal acaba comendo bola e aí o produto, sei lá, pô, mas nós não alteramos, tá aqui documentado. Mas já estava sendo produzido e não deu para... Não, meu filho, mas nós conversamos antes, e aí? Isso eu não quero. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Vem a parte geral, a organização deve estabelecer, implementar e manter o processo de projetos e também desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e serviços. Então, tem lá planejamento de projeto e desenvolvimento. A determinação dos estágios de controle do projeto para o projeto e desenvolvimento, a organização deve considerar. O que ela deve considerar? A natureza, a duração, complexidade da atividade do projeto e o desenvolvimento. Tudo isso porque tem um prazo. Então, vamos supor, eu estou contratando a sua empresa que você faça um prédio, eu tenho um prazo, eu preciso de tudo, entendeu? Como que vai ficar? Eu preciso, porque enquanto você começa a construir o prédio, eu já vou vender as unidades, eu já quero vender as unidades para me ganhar um dinheiro, entendeu? E é assim que a banda toca. E eu vou colocar uma outra empresa para vender isso, vou colocar outra empresa para não sei o quê. Então, vou envolver um monte de empresas que uma está grudada na outra. Se atrasa uma coisa, vai atrasar tudo. E se muda alguma coisa, a pessoa tudo pronto, fica difícil. Os estágios de processos requeridos, incluindo análise crítica de projeto e desenvolvimento aplicável. A mesma coisa. As atividades de verificação e validação do projeto. Tem que ter validado o projeto, inclusive com tempo. As responsabilidades e autoridades envolvidas no projeto, os recursos internos e externos, as necessidades de controlar as interfaces, a necessidade de envolvimento com o cliente, os requisitos para a provisão subsequente de produtos e serviços, né? O nível de controle esperado para o processo, a informação documentada. Percebe que quase todos os requisitos, eles falam que é documentado. Por que documentado? Porque eu posso evidenciar. E na nossa área de segurança é a mesma coisa. Como que eu vou evidenciar alguma coisa? Documentando. Então, bato muito na tecla nessa questão para dizer, gente, tem que documentar. Tudo que você fizer, tem que documentar. Por que eu tenho que documentar? Porque eu posso evidenciar, eu consigo mostrar que eu executei tal coisa. Por isso que tudo tem que estar documentado. Aí vem a entrada de projetos de desenvolvimento. Nessa entrada de projetos de desenvolvimento, a organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos. A organização ela deve considerar o quê? O que ela deve considerar? Requisitos funcionais do desempenho, informação derivada da atividade similar do projeto, requisitos estatutários e regulamentares, normas e códigos de práticas que a organização tenha se comprometido a implementar. É lógico, eu vou fazer um determinado trabalho, né, ou um projeto, uma prestação de serviço, que ela está totalmente fora das normas. Normas, não normas de segurança, normas, né, daquilo que deve ser feito. Então, tudo existe uma norma, né? Existe um padrão. E aí o camarada faz uma coisa totalmente fora do padrão. E aí quando chega na empresa que eu vou medir, fala, pô, mas está fora do padrão, entendeu? Então a empresa tem que respeitar isso. Consequências potenciais de falhas devido à natureza de produto e serviço, pode ter falhas. Nós até falamos, né? Numa prestação de serviço, e se um funcionário falha ou falta, e aí? Você tem que repor, porque a empresa está contratando, né? Imagine para fazer o café, né? Que eu falei, se não me engano, eu falei, fazer o café do presidente. Imagine, a pessoa não vai, aí, quem vai fazer o café do homem? Ou das pessoas, ou vai servir o almoço, por aí vai. Entradas devem ser adequadas aos propósitos de projeto de desenvolvimento, completas e sem ambiguidades. Então, a coisa tem que ser séria, tem que ser certa. Entradas conflitantes do projeto de desenvolvimento devem ser resolvidas. Isso acontece muito. Às vezes, esses conflitos, por isso que muitas vezes vocês vão ver, quando forem procurar emprego, que existem até relações de conflito. Nós temos uma matéria aqui, acho que vocês tiveram
né? Não lembro, eu sei que é justamente relações de conflito, né? Essas relações de conflito, a gente trabalha muito isso, tá? Porque senão o pessoal sai na porrada. E aí, principalmente nós da segurança do trabalho, nós temos que ser muito bem assentados, conscientes, porque senão você vai sair dando porrada em todo mundo. Então a gente vai ter conflito com todo mundo. E aí você tem que saber controlar esses conflitos. Tem que saber e tem que resolver. E não é na porrada que se resolve. Não é na emoção, somente na razão. Por isso você tem que ter argumento suficiente para resolver o problema de uma forma positiva, de uma forma correta, entendeu? Porque pode ser que nesse conflito você não tenha argumento suficiente para justificar a sua posição, e aí o outro pessoal tem argumento maior do que o seu e te coloca no chão. Por isso que eu bato na tecla, você deve estudar, você deve conhecer as normas, para quando você for discutir uma questão como essa, você se sobressair. Ou senão a casa cai, senão você vai falar o quê? Controles de projeto de desenvolvimento. A organização deve aplicar controles para o processo de projeto e desenvolvimento, para assegurar o quê? Né? Porque ela tem que ter esses controles para assegurar os resultados, né? Que eles sejam alcançados, as análises críticas, atividades de verificação, que elas sejam conduzidas para assegurar as saídas do projeto, né? Para saber se está tudo certo, as atividades de validação sejam conduzidas para assegurar que os produtos e serviços resultantes atendem os requisitos para aplicação específica, né? Ou seja, do que te pediram. Quaisquer ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas destinados durante a análise crítica, informações documentadas sobre essa atividade sejam retidas. Tá vendo? De novo, documentações. Então, a nota diz que análises críticas do projeto e também do desenvolvimento, verificação e também a validação, ela tem propósitos distintos. Elas podem ser conduzidas separadamente ou em qualquer combinação, como for adequado para os produtos e serviços da organização. Não tem problema, mas eu tenho que ter tudo isso documentado. A saída do projeto e do desenvolvimento, a organização deve assegurar que as saídas do projeto e desenvolvimento atendam os requisitos da entrada. Então, o que é essa entrada e saída? Entrou um pedido e saiu o produto. Entrou uma solicitação de prestação de serviço, saiu o serviço. E assim, então, essa entrada e essa saída. Por isso que, quando a gente vê, né, que foi mostrado lá na frente, a solicitação do cliente, né? Aí vem toda a empresa que ela providencia, né? Todo o que o cliente quer, e a saída, tá? Que é atendimento ao cliente, que é o quê? Levar a excelência para ele, né? Então, tem aqui a solicitação do cliente, o desenvolvimento do produto ou da prestação de serviço e a satisfação do cliente. O cliente só vai estar satisfeito se sair do jeito que ele pediu na entrada, tá bom? Sejam adequados para processos subsequentes para a provisão de produtos e serviços, incluam as referências, requisitos de monitoração e medição, como apropriados e critérios de aceitação, especifiquem as características dos produtos e serviços que sejam essenciais para o propósito pretendido e sua provisão segura e apropriada. Olha aqui, sua provisão segura. Eu tenho que ter exatamente segurança naquilo que vai sair lá. Eu tenho que ter certeza absoluta que vai sair um produto 100%. Por isso que todo processo ele tem os seus espaços para qualidade. Então, cada bloco eu tenho, né, pessoas que entendem de qualidade, que eu capacitei eles para gestão de qualidade, para tudo de questão de qualidade do seu produto. Então, ele entende daquele processo, você entende desse processo e tal. Lembra que eu falei? Inicialmente só tinha um supervisor de qualidade, que depois que o produto saía, que ele ia pegar, não passou, você perdia a produção toda. Hoje não. Hoje é o quê? É pulverizado, de uma forma com que todo mundo, eles têm o mesmo pensamento em gestão de qualidade, em questão do quê? De o produto sair perfeitamente. Se sair um produto errado, já tira. Ou seja, manual, ou seja, por equipamento aí de inteligência, né? Tecnologia, por aí vai.
as mudanças do projeto, né, envolvimento, a organização deve identificar, ela deve analisar criticamente, também controlar mudanças feitas durante ou subsequente ao projeto e desenvolvimento de produtos e serviços na extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a conformidade com requisitos. A organização deve reter informações documentadas, tá? Ela tem que deixar todo documentado sobre as mudanças do projeto e desenvolvimento. Então, quando a gente fala de qualidade, o camarada te pediu uma coisa, tá aqui o aceite dele. A coisa começou a fluir. Daqui a pouco ele mudou, né? Mudou alguma coisa dali para frente. Então, outro projeto, né? A gente para o que tá, para aqui, tá? E o que é? Tal, vai fazendo, faz as alterações, tal, tudo, manda o projeto, acerta, outro aceite dele. Aí foi mais um pouquinho, tal. Não, mas teve outra alteração no projeto. Para aqui o projeto, né? Tal, assina aqui, tem um aceite aqui e aí continua. Tá? Porque numa auditoria vai verificar que teve as alterações do projeto, teve algumas mudanças no projeto. Tá? A gente tem até um desenho que ilustra bem, depois eu vou mostrar para vocês, né, a questão dessas mudanças de projeto. Os resultados da análise crítica, autorização das mudanças, as ações tomadas para prevenir impactos adversos. Lógico, a gente tem que tomar as medidas antes, né, da evolução do projeto, para depois não deixar o projeto acontecer, eu vou destruir tudo e fazer de novo, não dá. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Aí nós temos que a organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme com os requisitos. Então, quais são? Que produtos, serviços e provedores externos forem destinados à incorporação nos produtos e serviços da própria organização. Então, é importante que, muitas vezes, a empresa, acho que eu já falei, né, de montadoras, ela compra peças de fora para agregar o seu produto. Isso é importante. Eu tenho que ter certeza absoluta do que está vindo. Produtos e serviços forem providos diretamente para os clientes por provedores externos em nome da organização. Então, veja só, você fabrica o produto e você é responsável pela entrega do produto. Só que você terceiriza a sua entrega, né? Você terceiriza para uma empresa, aí, sei lá, o Correio, ou a Sedex, ou não sei o que lá, e essa empresa arrebenta o seu produto, porque o seu produto também está bem identificado sobre os cuidados que deve ter, não está falando que é frágil, não está dizendo nada, os caras jogaram de qualquer jeito, quando chegou no seu cliente, chegou tudo estrupiado, entendeu? Então isso é importante. O processo ou parte de um processo for provido por um provedor externo como um resultado de uma decisão da organização. Então, tem que tomar muito cuidado com quem vai prestar o serviço para você lá fora. A organização ela deve determinar, aplicar critérios para avaliação, a seleção, monitoramento e desempenho e reavaliação de provedores externos. Então, veja só, hoje quando você compra um produto pela internet, tá, ou um produto qualquer, ele te dá um código de rastreamento. Então, você consegue rastrear aonde está o seu produto, quando ele vai chegar, de que forma que vai chegar, entendeu? Isso é importante. O ciclo de extensão e controle, a organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente não afetem adversamente a capacidade da organização de entregar consistentemente produtos e serviços para seus clientes. Então, ela deve assegurar que processos providos externamente permaneçam sob o controle do seu sistema de gestão de qualidade. Então, você tem que garantir que o produto que estão levando vai chegar bem. Hoje é um problema sério esse tal de iFood aí, né? Você compra um lanche pelo iFood, o cara vem com a motoca, ou de bicicleta, ou de patins, ou vem não sei o quê. Quando chega lá, seu produto está tudo zoado. E aí, o que o pessoal começa a fazer? Começa a criar umas embalagens para colocar o seu produto, para ele ser muito bem acondicionado, para quando chegar na sua mesa, ele está da mesma forma com que você sempre comprou. Ou se você estivesse lá comendo esse produto. Acho que vocês já comeram o produto de iFood aí que veio totalmente distorcido, totalmente zoado, entendeu? Mais balançado do que outra coisa. Você abre a Coca-Cola e ela explode, né? Ou refrigerante qualquer, tá? A pizza, né?
Então, eu nunca recebi, mas eu já vi até internet aí que o camarada recebeu pizza, ela chegou dobrada, porque acho que o cara deu uma freada com a moto, aí a pizza encavalou, assim, né? Enfim, e o cara vai lá e te entrega, toma aí, sai correndo, e aí? Não, peraí, eu tenho que ter certeza absoluta, né? Que aquelas pessoas que estão fazendo chegar o meu produto, né, na mesa do cliente, eles sejam de qualidade, né? Da mesma forma como se ele estivesse comendo aqui, isso é importantíssimo. Deve levar em consideração o quê? O impacto potencial dos processos, produtos e serviços providos externamente sobre a capacidade da organização de atender consistentemente aos requisitos do cliente, aos requisitos estatutários e também regulamentares, né? A eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo, que é o quê? Determinar a verificação de outras atividades necessárias para quê? Para assegurar que os processos, produtos e serviços externamente atendem os requisitos. Sabe, é um problema sério. Às vezes você compra um negócio, vem outro que nem parece, né? Normalmente já não aparece. Você vai numa loja qualquer, numa dessas de alimentação, para as alimentação, você vê lá um lanche na foto, você pede, nunca o lanche é igual da foto, né? Aí o que os caras aprenderam, né? Porque o pessoal caiu de pau muitos anos atrás, aí colocou foto ilustrativa. Cara, e está identificando que aquela foto é ilustrativa do lanche, não que o lanche vai sair conforme está ali, e não sai mesmo. Informação para provedores externos, a organização deve assegurar a suficiência de requisitos antes da sua comunicação para o provedor externo. Ela deve comunicar para o provedor externo os seus requisitos, para quê? Processos, produtos, né, a serem providos, aprovação de produtos e serviços, métodos, processos, equipamentos, liberação de produtos, competência, incluindo qualquer classificação de pessoas requeridas, as interações de provedores externos com a organização, controle e monitoramento, atividades de verificação, tudo isso é importante. Produção e provisão a serviços. Controle de produção e de serviço, controle de produção e de provisão de serviço. A organização ela deve implementar a produção e provisão de serviços sob condições controladas. Então, é questão de produção. Toda produção tem que ser muito bem controlada, né? Então, deve incluir o que nisso aí? A disponibilidade de informações documentadas, que define o quê? As características do produto a ser produzido, por isso que tem ou uma folha, né, de produção, ou dentro de um sistema, a cada passo do produto, né, dentro da produção, os resultados a serem alcançados, a disponibilidade e uso de recursos de monitoramento, medição adequados, né, que seja feito a cada momento, a implementação de atividades de monitoramento e medição, né, em estágios apropriados para verificação de critérios para o controle de processos ou saídas e critérios de aceitação do produto, né? Porque isso é importante, saber se ele chegou lá da mesma forma que saiu dentro da empresa. Por isso que hoje tem uma preocupação gigantesca, né, que vocês observam por aí, que são empresas de logística, empresas que armazenam esses produtos, que fazem a distribuição. Porque você tem que garantir, né, ter essa garantia que o seu produto vai chegar lá muito bem. Então, o pessoal estuda a embalagem, né, discute muito a questão da embalagem, para quê? Para que quando chegar no cliente, o produto esteja perfeito. Uso de infraestrutura, designação de pessoa competente, validação e revalidação periódica da capacidade, né, Professor, implementação... Oi? Pode falar. oi, professor Laércio, desculpa atrapalhar aí a aula aí. O professor, já que eu vejo é que na hora da integração ali, se você está falando de entrega, né, para o produto chegar Sim, bem acondicionado, né, chegar em perfeito estado, né, que seja um sim. alimento ou um eletroeletrônico. O que falta, professor, ali na hora da integração é um pouco mais de pegar no pé dos colaboradores, entendeu? De Também. dar, né? Mas então, é Porque isso que não pode acontecer, é você ter que pegar no pé. A é, coisa ela tem que ser naturalmente. Então,
Por isso que a gente trabalha com motivação, trabalha com liderança, para quê? Que cada um ele seja responsável pela sua função. Então, quando a gente pega e tem todo mundo comprometido, que vai desde a produção até o armazenamento, que é a saída do produto, né, para ser embalado e tal, já está pronto para levar, beleza. Quantas e quantas pessoas, né, que tá lá na expedição, os caras jogam, estragam os negócios, entendeu? Então, ou seja, um puta de um trabalho que você teve lá no início, na empresa, de preocupação em qualidade, quando chega lá na reta final, que é só entregar para o cliente, o cara pega de qualquer jeito, quebra, entendeu? Então, por isso que todo mundo tem que ter o comprometimento. E quando você terceiriza isso, você tem que ter certeza absoluta que essa empresa vai ter o mesmo pensamento seu. Entendeu? Então, a mesma coisa. Pô, eu não sei você se já comprou algum alimento. Eu nunca comprei de iFood, mas eu ouço muitas reclamações de pessoa que compra de iFood que falam assim, pô, eu compro, mas o negócio sempre chega zoado, sempre chega amassado, sempre chega não sei o quê, sempre chega não sei o quê, entendeu? Você Ou espera seja, um produto e chega outro, né, professor? também, e isso é complicado, É, entendeu? Muito complicado. Às vezes chega equipamento danificado, que é no transporte. Porque o camarada tá de saco virado, pô, tá merda, não sei o quê, o trânsito tá ruim, o cara vai entregar de qualquer coisa, quebra o produto, entendeu? E aí o que a empresa é obrigada a repor esse produto, porque foi mal acondicionado, foi mal entregue, entendeu? Às vezes riscado. Quantos e quantos equipamentos que se compra, eles estão danificados, porque não é pela produção, ou é na embalagem, então, não, na embalagem também não é, tá? Porque está ainda dentro da empresa. Ou é no acondicionamento, né? Que é lá onde eles guardam no almoxarifado, ou é na distribuição, né? No centro de distribuição, ou se é dentro do caminhão, ou pega os funcionários, qualquer pessoa para entregar. Isso é complicado. Muito sim. complicado, entendeu? Isso a gente tem que estar atento. Por isso que numa prestação de serviço ou quando for terceirizar um trabalho, você tem que ter certeza absoluta da empresa. Então imagine essas grandes empresas aí que são que mexem com logística. Então, quanto de produtos que eles não distribuem? Vai todo tipo de produto o cara distribui. Então, os caras são preparados para aquilo, são empresas que os caras acondicionam, tal, faz de uma forma correta, coloca de uma forma correta, desembarca de uma forma correta. Mas e aí? Então, vamos supor, você tem aí uma dessas empresas grandes aí, de frigorífico. Então, você tem lá a Friboi. A Friboi tem um puta no esquema, tal, tal, tal. As empresas, nossa, todas são auditadas e tal. E o produto chega no supermercado perfeito. Só que chega no perfeito, lá no mercado, o que acontece? O cara não acondiciona direito, o cara pega de qualquer jeito, o cara joga para lá e joga para cá. Está escrito pilha de 5, o cara coloca pilha de 7, vai estragar o produto. E o que acontece? Vai ficar na prateleira. E aí? Entendeu? E aí, muitas vezes, ele vai falar que veio amassado. Só que muitas empresas já não estão abraçando mais isso. Falar, não, peraí, vamos ver como que é. Não, não tem como chegar amassado isso. Hamilton, Oi? dá uma licencinha só para mim colocar uma afirmação em cima aí. Tá. Muitas das vezes que eu vejo esse processo ruim desse modo é quando a mão de obra não é reconhecida verbalmente adequada. Que as Também. empresas querem baixar o custo e a pessoa vai, que nem você falou, na má vontade, né? Então ela tá Exato. pouco se lixando como vai chegar o produto. O produto não é meu mesmo, eu só faço o transporte e dane-se. Então o Verdade. barato sai caro, né? Lógico. E quem se ferra? Quem se ferra é as extremidades. É o cliente, tá? Que ele vai ficar muito invocado com o cara lá na ponta, porque quando o produto chega na minha casa, chega na tua casa, você não vai falar que foi o motoboy ou foi a entregadora, você vai falar, esse produto veio zoado. Então você vai colocar a culpa no produto. Quando você fala do produto, você fala do fabricante. E aí a gente não tem não vou falar maturidade, a gente não tem paciência para falar, pô, foi A ou foi B. Você vai reclamar para quem? Reclamar na empresa. Ó, meu, pô, esse produto chegou todo zoado, os caras vão lá, vão olhar e tal, 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 entendeu? E aí você vê muitas vezes o cara falar, olha, pegamos um produto com não sei o quê, mas tá vencido.
Está vencido, mas está no supermercado. O culpado é o supermercado. Ele não vai comprar vencido do fabricante. Ah, esse produto está amassado, mas amassado porque foi no supermercado uma manipulação errada. Entendeu? Então, por isso que a cadeia toda ela tem que estar da mesma forma. Cadeia toda. Então, o que eles fazem? O pessoal, você observa uma caixinha de um celular, uma caixinha do celular, uma caixa de televisão. Como que é protegida? O cara gasta um pouquinho mais, que isso embute no valor, mas se por acaso der qualquer problema ali, dificilmente vai quebrar. Como uma caixinha que vem no seu celular. Né? Mesmo se o cara jogar lá, a caixinha, ela tá toda... Né? Os caras pensaram nisso para não estragar. Já pensou o cara começar a estragar celular e televisão, que são equipamentos caros? Por isso que a caixa é maior, entendeu? Coloca um montão de proteção, máquinas, né? Lavadoras, geladeiras e por aí, fogões. Os caras estão enchendo de isopor. Entendeu? Porque o que acontece? O problema é dos caras. Você não vai reclamar que foi quem transportou. Entendeu? E muitas empresas falam, enquanto o transporte era nosso, não tinha problema. Nós terceirizamos, foi complicado. Mas por quê? Não pegou uma empresa séria, né? Isso é importante, muito importante. Implementação de ações para prevenir o erro humano. Isto é importante. A gente tem que ter diversas ações, como checklist, como controles, como técnicas de carregamento, né? Falando de carregar equipamentos e tal, por aí vai. A identificação e rastreabilidade. Isso é super importante. A organização ela deve usar meios adequados para identificar saídas, quando isso for necessário, assegurar a conformidade de produtos e serviços. A organização ela deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviço. Ela também deve controlar a identificação única das saídas quanto à rastreabilidade for um requisito e deve reter as informações documentadas necessárias para possibilitar a rastreabilidade. Todo equipamento tem um código, tem alguma coisa que a empresa consegue saber que dia que foi feito, que máquina que foi feito, quem foi o operador, e aí ela tem todo o histórico daquele equipamento. Então ela consegue rastrear o equipamento. Ela consegue rastrear o produto, ela consegue, né? Então todo equipamento ele tem um código. E isso faz parte de gestão de qualidade, porque se deu algum problema lá atrás, que não foi verificado no momento do trabalho, então lá fora, traz para cá para tentar resolver. Tá? A propriedade pertencente ao cliente, propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. Ela deve tomar cuidado com propriedades pertencentes a clientes ou provedores externos, enquanto estiver sob controle da organização ou sendo usado pela organização. Esse item já é interessante, entendeu? Então, se eu sou um distribuidor e eu tenho a minha certificação, isso aqui é um item importante. Então, eu sou o cara que vou levar o produto. Você fabrica e eu estou transportando. Então, olha que importante. Eu tenho que tomar cuidado com a propriedade pertencente a alguém. Você é meu cliente, então você vai me dar o produto, eu tenho que tomar cuidado para entregar para o seu cliente, na verdade, que eu só estou fazendo só a ligação, perfeito. Tá? Por isso que muitas empresas hoje, tá? Indústrias que ela vai terceirizar uma empresa de logística, ela vai auditar. Por isso que lá em cima a gente está falando em fornecedores, né? Fazer auditoria para quê? Então você vai lá no seu fornecedor, você vai na pessoa que vai fazer esse trabalho para você, né? O seu prestador de serviço, vai auditar ele para saber se realmente ele está atendendo os requisitos que você impôs para ele no contrato. Isso é importante. Nota, uma propriedade de cliente ou provedor externo pode incluir material, componentes, ferramentas e equipamentos, instalações de clientes, propriedade intelectual e dados pessoais também, tá? Tudo isso aí é propriedade do cliente. A preservação, a organização ela deve preservar as saídas durante a produção e provisão de serviços na extensão necessária para assegurar a conformidade dos requisitos. Então, se ela te falou 5 dias, ela tem que te entregar em 5 dias, senão não é conformidade. Simples assim. A preservação pode incluir identificação, manuseio, controle de contaminação
embalagem, armazenamento, transmissão, transporte e proteção. Tudo isso. As atividades pós-entrega, isso é um item muito importante, que é a pós-entrega. A organização ela deve atender aos requisitos para atividades pós-entregas, associadas com produtos e serviços. Na determinação da extensão das atividades pós-entregas requeridas, a organização deve considerar os requisitos estatutários e regulamentares, né? Então, o que a lei determina, as consequências indesejáveis potenciais associadas com seus produtos e serviços. Então, pode acontecer isso? Pode, então eu sou responsável. A natureza, o uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços, requisitos do cliente, o que meu cliente pediu, e retroalimentação do cliente, tá? Então, o que ele quer, se teve alguma mudança ou não. Então, essa atividade pós-entrega, ela pode incluir ações sob provisão de garantia, né? Obrigações contratuais como serviços de manutenção e serviços suplementares como reciclagem ou disposição final. Então, olha que interessante nesse item aqui que fala de pós-entrega. Você comprou um carro zero e o seu carro zero deu algum problema. O que você vai fazer? Você vai levar na concessionária, a concessionária ela vai te dar peças que estão na garantia, né? Então, tá lá a peça na garantia, eles vão trocar a peça do seu carro e você não paga nada, tá na garantia. Vai mandar lá para o fabricante, para a montadora vai chegar para o fabricante, eles vão trocar, enfim, eles vão se virar por lá. As obrigações contratuais, o que está no contrato? Por isso que eu bato na mesma tecla. Toda vez que você for fechar um contrato com alguma prestadora de serviço, o que está no contrato? Entendeu? Você tem que ter certeza disso, tá? Principalmente se no contrato tem o quê? Serviço de manutenção, suplementares, entendeu? E até mesmo reciclagem. E se tem o quê? Disposição final. Entendeu? Tudo isso tem que ver o que está no contrato. Esses controles de mudança, que ela deve analisar criticamente e encontrar mudanças para produção ou previsão de serviços na extensão necessária. Para quê? Para assegurar continuamente a conformidade com os requisitos da norma, tá? Ela deve reter o quê? Informações documentadas. Gente, observe que sempre a gente está falando em documentos. Documentos que evidenciem esse item, tá? Isso é muito importante mesmo, tá? Principalmente se tiver qualquer mudança. Liberação de produtos e serviços, né? A organização deve implementar arranjos planejados ou estágios apropriados para verificar se os requisitos dos produtos e serviços foram atendidos, né? A liberação de produtos e serviços para o cliente não podem proceder até que os arranjos planejados forem satisfatoriamente concluídos, a menos que de outras formas tenham sido aprovados por autoridades pertinentes e como aplicáveis pelo cliente. Então, ela deve reter informação documentada. Você deve ter documentos, você deve guardar esses documentos, tá? Que evidenciam o que é a conformidade e também a aceitação, que formalizam o que é a rastreabilidade, entendeu? E que autorizam também a liberação. Isso é super importante. Tem os controles de saídas, né? As não conformes. Ela também deve assegurar que as saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas. Para o quê? Para prevenir seu uso ou entrega não pretendido. A organização também deve tomar ações apropriadas, baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre o que é a conformidade de produtos e serviços. Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes, detectados após a entrega do produto. Porque pode ser que você entregue um produto e ele está não conforme. Tá? Ele passou batido em todas as esferas, chegou lá, o cliente falou, mas isso está com defeito. Entendeu? Ele manda para você, você troca, acabou. Você vai avaliar o que aconteceu lá. Por isso que ela deve lidar com saídas não conformes de um ou mais dos seguintes modos. Fazer a sua correção, segregação, né, contenção, retorno ou suspensão e provisão de produtos e serviços, né, se detectar se teve uma contaminação, alguma coisa dessa forma, vai informar o cliente. Aí, no caso, até mesmo veículos, acho que vocês já cansaram de ouvir o tal do recal, né? Então, tem
empresas que, vamos supor, a gente vê muito com carro. O camarada fez um teste lá, depois de um bom tempo, ou detectaram um problema em tal coisa. Aí eles fazem um recall, manda todo mundo ir lá e trocar essa peça. Ele tem que ter uma forma de informar o cliente. Por isso que quando você vai comprar um veículo, tem que pegar todas as suas informações e tal, para o quê? Para caso aconteça alguma coisa, ele vai te mandar um e-mail, vai te ligar, né, para falar sobre esse problema. A obtenção de autorização para aceitação sobre concessão, ou seja, só você ir numa agência tal, resolver o problema. Isso é importante. Aí vem, a conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saída não conformes forem corrigidas, tá? Então, a organização ela deve reter informações documentadas, descrever o que é a não conformidade, quais foram as ações que ela tomou, escrever as concessões obtidas, identificar a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade, né? Tudo isso é importante, tá? Todo esse item aqui é muito importante, né? Que ele tem que escrever como que foi essa não conformidade, essas ações tomadas, escrever a concessão obtida, identificar a autoridade que decide essas ações, tudo isso aí tem que incluir. Gente, eu vou parar por aqui. Amanhã a gente entra no item 9, que aí tem o item 9 e o item 10, que são itens aí que também são super importantes para a gente detalhar, explicar bem para vocês, tá bom? Cadê aqui? Aqui, meu filho, abre. O computador também não quer trabalhar, acho que chegou um horário e ele já está cansado. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida do que foi falado? Agora não, professor. Tá dando para entender um pouco. Assim. Porque o que acontece essa norma, para quem nunca ouviu falar em gestão de qualidade nem nada, talvez na hora que você fala, fica meio, nossa, uma coisa meio estranha, tá? Mas é assim, ela... Caramba, não estou conseguindo abrir aqui de novo. Eu estou tentando explicar o item por item e tentando trazer aqui para vocês no nosso dia a dia. Mas é importante, super importante, depois, né, que eu vou mandar a norma para vocês lerem com calma, vocês entenderem, né, os ponto a ponto dela, né, saber o que realmente está pegando, se sua empresa tem uma certificação, vocês vão se familiarizar melhor com esses termos que a gente vem falando, você acaba, eu estou entendendo isso, eu estou entendendo aquilo, vai ficar de uma forma bem mais tranquila, tá? Isso é importante, isso é super importante, tá? Vocês entenderem, eu estou tentando passar a informação para vocês, trazer para a realidade, mas isso não impede com que vocês leiam ela, se aprofundem, né? Melhor quando eu passar a norma para vocês, leiam, tentem materializar tudo isso, ver o que a empresa deve fazer, levar para a empresa de vocês, tá? Não para introduzir uma gestão de qualidade, mas usar esses recursos que ela dá para a gente utilizar na nossa área de segurança. Isso é importante. Vocês observaram que tudo que nós falamos o quê? Em documentar, em evidenciar e por aí vai. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação, tá? Parei a gravação. Não está